Esse cara passou a vida toda sendo ridicularizado por causa da sua aparência curtinha. Nosso garoto chamado Yuya Tenjou acidentalmente encontrou um portal para outro mundo. Um lugar com um sistema de níveis que permitia transferir todos os seus itens e habilidades para a realidade. Novamente é mostrado que desde a infância, a sua vida foi um grande inferno. Ele era sempre feito de capacho pela própria família. E em certo dia, ao ver uma bela garota sendo intimidada por um grupo de idiotas folgados, nosso gordinho tentou defendê-la com todas as suas forças. Porém, o líder do grupo o humilhou, chamando ele de feioso e patético, e começou a descer a mão nele, até a chegada da polícia. Mesmo machucado, quando a garota tentou ajudá-lo a se levantar, a vergonha foi maior. Ele fingiu estar muito bem e simplesmente se afastou. Essa era sua triste e miserável rotina. Ele já havia se acostumado a viver na escuridão da vida. As paredes da sua casa eram frequentemente vandalizadas com pichações que o chamavam de repulsivo. Ele sofria uma provocação implacável dos colegas na escola, e seus próprios pais o desprezaram por não ser atraente como seus irmãos caçulas. A única pessoa que demonstrou amor verdadeiro por ele foi o seu avô, que infelizmente não está mais entre nós. A última vez que Yuya falou com ele foi no ensino fundamental, mas como herança, o seu avô deixou a casa onde morava, e seus pais até tentaram tomar a propriedade, mas quando falharam, abandonaram o garoto Yuya completamente à própria sorte, forçando o garoto a fazer bicos em empregos de meio período para conseguir sobreviver. Os anos se passaram e o dia da formatura do ensino fundamental chegou, mas não trouxe nenhum alívio. Enquanto todos comemoravam, o garoto Yuya abriu seu anuário e encontrou mensagens cruéis de seus colegas, dizendo para ele sumir do mundo. Ao tentar fugir dali, os valentões idiotas o encurralaram e judiaram do rapaz na frente de toda a classe. Para piorar, seus próprios irmãos assistiam tudo, dando risada e se divertindo com toda aquela cena. Exausto e machucado, ele correu para o trabalho, mas acabou sendo demitido pelo chefe por ter chegado atrasado. E com o último dinheiro que restou, a única coisa que ele conseguiu comprar foi um miojo de galinha caipira. Chegando em casa, encarando seu reflexo sombrio no espelho, ele viu aquele mesmo garoto feioso acima do peso, se perguntando se a sua vida algum dia iria mudar. Em um surto de frustração, ele deu um soco na parede, e para sua surpresa, o impacto revelou uma porta secreta que levava a um cômodo oculto. E pensando que poderia ser o lugar onde seu avô guardava lembranças, ele decidiu abrir a misteriosa porta à sua frente e entrar. Ao cruzar o portal, uma tela de sistema flutuou diante de seus olhos, informando bem assim: parabéns, você acabou de entrar em uma dimensão totalmente nova. E conforme ele explorava os menus que surgiam, Yuya percebeu que o local funcionava exatamente como se fosse um videogame, e que ele havia adquirido a habilidade de converter e transferir seus atributos. Olhando pela janela daquela cabana, o garoto mal pôde acreditar. Ele realmente estava em outro mundo. Explorando o local, ele encontrou um arsenal completo de armas impressionantes. Segurando uma espada lendária, o protagonista decidiu ir para o lado de fora e testá-la. Quase se atrapalhou no início, mas o sistema logo notificou que ele havia alcançado o nível 1 em esgrima. Ele experimentou outras armas ali presentes, incluindo uma poderosa lança e um arco, e percebendo que tudo era de nível divino, o próprio garoto Yuya ainda estava no nível 1 e não fazia ideia de como evoluir. De repente, enquanto guardava os equipamentos, uma criatura surgiu da floresta, avançando na sua direção. Era um temível ogro sangrento, de nível 300. A criatura tentou arrancar uma árvore para esmagá-lo, mas uma barreira mágica que protegia a propriedade anulou completamente o ataque. E percebendo que a barreira não aguentaria para sempre se a criatura insistisse, Yuya reuniu toda a sua coragem e decidiu contra-atacar com sua lança divina, antes que a criatura invadisse o perímetro. Colocando toda a sua força de seu corpo no arremesso, a lança voou e atravessou o núcleo do monstro, eliminando ele instantaneamente. O ogro se desintegrou, deixando para trás vários itens lendários. E todo esse ganho gigantesco de experiência fez o sistema elevar o nível de Yuya diretamente para o nível 100. Exausto e com sua energia mágica completamente esgotada, ele recolheu os equipamentos e decidiu voltar para o mundo real. Antes de ir, o sistema ofereceu a opção de converter alguns daqueles itens lendários em dinheiro real, depositando o equivalente a milhões de ienes em sua conta bancária. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu naquela mesma noite. Enquanto Yuya dormia profundamente, a energia acumulada de sua evolução começou a agir. Os ossos e as fibras musculares de seu corpo se ativaram em um processo de reestruturação celular profunda, transformando cada centímetro do seu corpo e aparência. Na manhã seguinte, ao acordar e se olhar no espelho, Yuya ficou completamente chocado. Aquele garoto gordinho e desajeitado havia sumido. Em seu lugar estava um jovem alto, com um abdômen perfeitamente definido e uma aparência incrivelmente atraente, digna de um modelo. Seu corpo e sua vida haviam mudado para sempre. O garoto até havia aprendido a ter traumas de espelho, porque era ele quem refletia a sua aparência patética. E como nenhuma de suas roupas antigas servia mais, devido à sua nova estatura, ele decidiu vestir os trajes místicos que encontrou na casa do sábio, os quais se ajustaram perfeitamente ao seu novo corpo. Ao sair da cabana, ele notou que o quintal estava repleto de plantas de classe lendária. Mas, antes que ele pudesse dar uma olhada, uma gosma
infernal de nível 200 apareceu para atacá-lo. Agindo rápido, Yuya acessou sua caixa de itens e invocou uma lança divina, derrotando a criatura com um só golpe. E entre os espólios deixados pela criatura, ele encontrou um colar de raridade épica que convertia a luz solar em mana. A partir dali, semanas se passaram. Yuya dividia seu tempo cultivando o jardim da propriedade misteriosa, aprendendo mais sobre aquele novo mundo e treinando diariamente. Com o foco nos treinos, ele começou a deixar a depressão para trás. E certa noite, durante suas aventuras, ele bloqueou o ataque de um Goblin de elite, pulou incrivelmente alto, aplicou magia na sua lança e derrotou a criatura ao anoitecer. Ele percebeu que subir de nível estava se tornando muito mais difícil, mas não importava o quão forte ficasse nesse mundo. A sua mente se preocupava com o dia seguinte. O inferno das aulas estava prestes a recomeçar na Terra. Após converter os itens deixados pelos Goblins em uma boa quantidade de dinheiro, Yuya comprou um novo uniforme escolar. Ao caminhar pelas ruas e entrar na escola, ele começou a atrair a atenção de todas as pessoas. As garotas olhavam encantadas, cochichando sobre como ele era incrivelmente atraente e gatão. E assim que ele se sentou em sua carteira, os mesmos valentões de sempre se aproximaram. Eles não reconheceram o garoto e pensaram que se tratava de um aluno transferido. Quando Yuya revelou sua identidade, os delinquentes ficaram em choque, sem entender como é que aquele garoto que eles humilhavam sempre havia mudado tanto. E desconfortável com a situação, Yuya correu para o banheiro. Ao se olhar no espelho, finalmente percebeu que agora tinha um rosto mais bonito da escola. No final da aula, até mesmo seus irmãos caçulas ficaram chocados, vendo que o irmão que eles sempre desprezavam estava alto, atlético e elegante. Foi nesse momento que uma limusine de luxo estacionou em frente à escola. De dentro dela, saiu uma garota extremamente linda, que encantava todos ao redor. Era Kaori Hojo, a garota que Yuya havia defendido dos assaltantes semanas atrás. Ela revelou que estava procurando o protagonista desde aquele dia para agradecer por sua bravura, e que usou a influência da sua família para finalmente rastrear a sua localização. Kaori fez um pedido inesperado. Ela queria que o protagonista se transferisse para a Academia Ousei, a escola de elite mais respeitada do Japão. Quando o garoto Yuya recusou, achando que não seria inteligente ou qualificado bastante para um lugar assim, seus irmãos invejosos interromperam, desmerecendo Yuya e dizendo que eles seriam escolhas muito melhores para a academia. No entanto, Kaori rejeitou friamente os dois idiotas. Ela revelou que havia investigado o histórico do protagonista e sabia exatamente o quão cruel aqueles irmãos e toda a escola haviam tratado ele durante todo esse tempo. Escutar aquelas duras palavras destruiu o orgulho dos irmãos de Yuya. Kaori então levou ele até o carro, e ao chegarem na Academia Ousei, onde os alunos eram considerados verdadeiros prodígios, Yuya foi levado para conhecer o diretor, Escriba Hojo, que também era o pai de Kaori. O diretor expressou sua profunda gratidão para Yuya por ter salvo sua filha, e como reconhecimento por sua coragem, ofereceu uma bolsa de estudos com a mensalidade totalmente paga. Embora o garoto ainda se sinta inseguro sobre sua capacidade acadêmica, o diretor pediu que ele apenas tentasse frequentar as aulas por um trimestre para se adaptar. Em seu primeiro dia na nova escola, Yuya estava extremamente nervoso. Ele foi apresentado à sua nova classe, e o ambiente era completamente diferente de tudo que ele já havia visto. E sendo orientado a se sentar, a garota na carteira ao lado dividiu gentilmente o livro didático com ele. E diante da postura contida e séria dela, o garoto, ainda carregando as inseguranças do passado, começou a se perguntar se conseguiria se adaptar àquela nova e brilhante realidade. Enquanto isso, Kaori observava de longe, torcendo silenciosamente para que Yuya conseguisse se enturmar com os outros alunos. E conforme as aulas avançavam, Yuya ficou profundamente tocado. Aquela era a primeira vez em sua vida que frequentava uma sala de aula onde os alunos se importavam mais com o aprendizado e o respeito mútuo do que em humilhar o próximo. Assim que o sinal da escola finalmente toca, as garotas da sala rapidamente se aproximam, encantadas, perguntando se ele era algum tipo de modelo, talvez um ídolo de TV, mas a principal pergunta mesmo é se ele já tinha uma namorada. E vendo o garoto tímido por estar encurralado pela atenção, um colega de classe chamado Ryoto Konatsu entra no meio, pedindo para as meninas darem um descanso para ele, e o convidou para ir até o refeitório. Chegando lá, Yuya ficou impressionado ao descobrir que todas as refeições da academia eram preparadas por chefes internacionais famosos, e tudo era servido gratuitamente para os alunos. Ele se sentou para comer junto com Ryo e outro colega, um jovem simpático chamado Shingo Akira. E para a surpresa de Yuya, quando Ryo e Shingo começaram a conversar empolgados sobre animes e jogos, ele percebeu que eles tinham os mesmos gostos que ele. Shingo então fala que os dois fazem parte do clube de jogos, e explicou que os professores não se importavam que eles levassem eletrônicos, desde que não usassem durante as explicações. E se sentindo acolhido e aceito pela primeira vez, o garoto aceitou o convite dos novos amigos para jogarem videogame juntos mais tarde. A barreira do isolamento finalmente estava sendo quebrada. Após o final das aulas, o diretor perguntou para Yuya o que ele havia achado da escola, e com os olhos brilhando pela forma humana e gentil que foi tratado, o garoto aceitou oficialmente se matricular na Academia Ousei. E saindo da diretoria, ele encontrou Kaori, que estava esperando muito ansiosa
curiosa para saber se ele vai fazer parte da escola mesmo. Ela o convidou para dar um passeio pela cidade. Yuya aceitou. Enquanto caminhavam pelo distrito comercial, ele achou que ela estaria acostumada a sair com muitos amigos homens. Mas Kaori abriu o coração e revelou que, na verdade, justamente por ser filha do diretor de uma instituição tão importante, as pessoas costumavam se afastar ou tratá-la com muita formalidade e medo de chamar atenção. Yuya era, na verdade, o seu primeiro amigo real, e para espantar o clima de timidez, ele a convidou para tomar um sorvete, usando o dinheiro que havia conseguido com a conversão de seus itens de outro mundo. Enquanto saboreavam o sorvete, o clima entre os dois ficou muito amigável e feliz, chamando a atenção de quem passava pela rua, que viam os dois como um belo casal. E durante a conversa, Yuya mostrou sua dúvida de como ela havia conseguido reconhecê-lo tão rápido, já que seu corpo e rosto mudaram tanto. Kaori sorriu com gentileza e respondeu que jamais iria se esquecer dos olhos gentis de alguém, sinceros e honestos. Foi esse olhar que ele mostrou no dia que salvou ela. Depois de se despedirem, Yuya voltou para casa com o coração aquecido, pronto para voltar para o outro mundo e continuar sua jornada. Mesmo vestindo a armadura mística do sábio, Yuya ainda mantinha sua postura cautelosa no outro mundo. Embora derrotasse os monstros locais com apenas um único golpe, ele percebeu que seu progresso havia parado por volta do nível 150 nos últimos dias. Ele compreendeu que a única maneira de continuar evoluindo e ficando cada vez mais forte seria tomar coragem e explorar além da cerca de proteção da cabana. Pensando no dia maravilhoso que teve na escola e motivado a proteger sua nova realidade, ele deu o primeiro passo para fora do perímetro seguro. Não demorou muito para que o perigo se manifestasse. Yuya ouviu gritos ecoando pela floresta. Sacando sua lança divina, ele correu na direção do som e se deparou com um cenário devastador. Dezenas de soldados reais estavam caídos pelo chão, derrotados. Ali perto, um general ogro massivo, de nível extremamente alto, erguia sua espada pronto para desferir um golpe fatal contra uma jovem nobre encurralada. O garoto avança como se fosse um raio e arremessou sua lança. O ogro conseguiu bloquear o impacto inicial, mas utilizando sua agilidade aprimorada, Yuya saltou no ar, recuperou a arma e desferiu um golpe esmagador de cima para baixo, eliminando a criatura instantaneamente. Ao tentar se aproximar para ajudar a garota, que na verdade era a princesa Lesha von Alceria, ela gritou desesperada para que ele tomasse cuidado. Antes que Yuya pudesse reagir, um segundo monstro gigante que estava camuflado surgiu pelas suas costas e o golpeou violentamente, arremessando ele contra uma árvore. Com um impacto brutal e a consciência ameaçando desaparecer, Yuya percebeu que aquele novo inimigo era muito mais rápido e poderoso do que qualquer outro que já tinha enfrentado. Mesmo ferido, ele sabia que era o único ali capaz de salvar a vida da jovem. Reunindo todas as suas forças e ignorando a dor, Yuya avançou com agilidade. Ele saltou sobre o monstro e invocou seu arco místico, disparando uma saraivada precisa de flechas para atordoar o inimigo. Aproveitando uma brecha, ele sacou sua espada lendária, a chamada Omni Sword, cortando a criatura ao meio. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, com a ameaça eliminada, Yuya se aproximou da jovem nobre para garantir se ela estava bem, mas o esgotamento físico e o susto fizeram a garota desmaiar em seus braços. Ouvindo o som do restante da guarda real se aproximando para o resgate, Yuya decidiu partir discretamente, deixando ela em segurança com seus soldados. De volta para o mundo verdadeiro, enquanto se arrumava, Yuya olhou para suas roupas e percebeu que precisava urgentemente renovar o seu guarda-roupa, já que agora tinha dinheiro de sobra e que as suas peças antigas não serviam mais devido ao seu grande crescimento muscular. Ao chegar ao shopping, a reação do público foi imediata. Ao subir a escada rolante, todas as garotas ao redor começaram a encará-lo e a cochichar sobre sua aparência impressionante. Se sentindo desconfortável com tantos olhares, Yuya tentou andar mais rápido para fazer suas compras o quanto antes. Ele entrou em uma loja de roupas masculinas, e como passou vários anos isolado e sem comprar nada de novo, ele se sentiu completamente perdido sobre o que escolher. Enquanto isso, em outra parte do shopping, um empresário de uma agência de modelos estava desesperado. Ele gritava ao telefone porque o modelo principal havia faltado o ensaio fotográfico de última hora, deixando a famosa modelo chamada Mil esperando a manhã toda. E motivado a salvar a campanha, o empresário saiu pelos corredores procurando algum jovem bonito que pudesse assumir o papel de par romântico de Mil no ensaio. Ao avistar Yuya saindo da loja, os olhos do agente até brilharam. Ele pensou, encontrei o homem perfeito. E sem dar tempo para o rapaz entender o que estava rolando, o empresário o abordou, implorou por sua ajuda e o arrastou para o estúdio fotográfico. Quando Yuya percebeu, já estava posando ao lado de Mil diante das lentes das câmeras. Estar tão perto de uma garota tão bonita e famosa o deixou muito tenso e envergonhado. E percebendo o nervosismo dele, Mil sorriu com simpatia e dizendo para ele relaxar, garantindo que iria cuidar muito bem dele e iria guiá-lo durante as poses, já que era sua primeira vez em um estúdio. Ela foi extremamente profissional e gentil, agradecendo de todo o coração por ele ter aceitado quebrar aquele galho. Conforme o diretor falava as mudanças de posições e ângulos, Yuya ficou profundamente impressionado com o talento de Mil. Ela tinha a mesma idade que ele, mas trabalhava com uma dedicação e um foco admirável. Inspirado pelo esforço da jovem, Yuya decidiu dar o seu melhor para
para não ser um peso morto na sessão de fotos. O entrosamento dos dois acabou fluindo tão bem que o empresário conseguiu capturar imagens incrivelmente realistas e espontâneas, simulando um casal perfeito e apaixonado. Enquanto isso, no outro mundo, a jovem salva por Yuya, a princesa Lesha, havia acordado e estava completamente determinada a descobrir a identidade do seu misterioso salvador. Ignorando os avisos de perigo dos seus conselheiros, ela ordenou aos seus guardas que preparassem uma expedição de volta à Grande Floresta para encontrar o guerreiro que mudou seu destino. De volta ao shopping, o ensaio de Yuya e também Mil corria perfeitamente, atraindo uma pequena multidão de curiosos, e de repente, um cara arrogante abriu caminho no meio das pessoas. Era simplesmente Sho, o modelo vaidoso que deveria ter comparecido ao trabalho de hoje. Ele é conhecido pelo público por sua postura de galã. Ele ignorou todo mundo, caminhou até Mil e, com desdém, mandou que ela encerrasse logo aquela sessão de fotos amadora, para que os dois pudessem sair juntos. A garota Mil, visivelmente desconfortável, pediu para ele se afastar, mas Sho, irritado por ter sido ignorado por ela nos dias anteriores, insistiu de forma agressiva, criando um clima tenso no meio do shopping. Ao ver a postura agressiva de Sho, Yuya decide entrar no meio imediatamente, se colocando entre ele e Mil, e exigindo para que o homem se afaste. Irritado com a ousadia daquele desconhecido, Sho tenta partir para a agressão física e desfere um soco contra Yuya. E é aqui que o treinamento do outro mundo faz toda a diferença. Utilizando sua velocidade e reflexos sobre-humanos, Yuya reage a tempo. Ele desvia do golpe com facilidade, segura o braço de Sho e o joga no chão, utilizando uma técnica perfeita de autodefesa. E no reflexo, Yuya chega a se preocupar, achando que as pessoas ao redor iriam criticá-lo por ter derrubado o modelo mais famoso. Mas a reação da multidão é oposta. As garotas ficam maravilhadas com sua força e postura heróica. O empresário aproveita a chance para encurralar Sho, revelando que as câmeras do estúdio gravaram toda a tentativa de agressão e que os vídeos seriam enviados à imprensa se ele continuasse a causar problemas. Após ser humilhado e sem argumentos, Sho foge do shopping e, aliviado por se livrar do modelo problemático, o empresário agradece o protagonista. Impressionado com seu porte e carisma, oferece a ele um contrato fixo para se tornar modelo profissional. E Yuya, de forma humilde, agradece a oportunidade e diz que se divertiu muito, mas recusa o convite, explicando que não saberia lidar com toda a pressão de carreira e que prefere focar em seus estudos. Respeitando a honestidade e a maturidade do jovem, o empresário decide recompensá-lo de outro jeito. E como Yuya não era um funcionário registrado para receber um cachê em dinheiro na hora, o agente o presenteia com várias sacolas cheias de roupas de grife, escolhidas a dedo, que combinavam perfeitamente com ele. Mais tarde, no carro da agência, Mil observava as fotos do ensaio em seu celular, com um sorriso bobo no rosto, enquanto o empresário a provoca de forma bem humorada sobre ela estar claramente interessada no garoto Yuya. E de volta à sua casa, Yuya guarda as roupas novas, feliz por finalmente ter um guarda-roupa adequado. No entanto, ele sabe que não pode estagnar, então decide cruzar o portal novamente para continuar seu treinamento na Grande Floresta do outro mundo. Enquanto explora a região, além de seus limites, Yuya se depara novamente com a equipe da realeza. Os soldados da guarda estavam lutando desesperadamente contra monstros de alto nível, e uma criatura gigante surge do nada pelas costas da carruagem, prestes a esmagar a princesa. E no último segundo, Yuya aparece como um relâmpago e destrói a criatura com um único golpe místico. Com movimentos acrobáticos e precisão cirúrgica, ele avança pelo campo de batalha, aniquilando o restante das feras e salvando a todos de forma espetacular. Com a área limpa, Yuya utiliza suas habilidades e poções para curar os soldados feridos que estavam caídos no chão. Impressionada e também grata por ter sua vida salva pela segunda vez, a jovem nobre se aproxima dele. Ela revela que viajou por dias através daquela floresta perigosa, com o único objetivo de encontrá-lo. Seus guardas pessoais tentaram contê-la, alertando que era perigoso se aproximar tanto de um estranho que vivia isolado em um lugar tão amaldiçoado, pois ele poderia ser muito bem um criminoso ou um tipo de espião. Ignorando completamente os avisos, a garota declara em alto e bom som que se apaixonou por ele à primeira vista. Completamente sem jeito e confuso com aquela declaração repentina, Yuya decide convidá-los para entrar no perímetro de sua propriedade para que pudessem conversar com calma. Ao cruzarem a barreira mágica, o capitão da guarda fica em choque ao ver uma cabana tão bem estruturada e segura no meio da floresta mais perigosa do mundo. Ele toma a iniciativa, cumprimenta o rapaz com respeito e se apresenta como Owen, o capitão da guarda real. Em seguida, a jovem finalmente revela a sua verdadeira identidade. Ela é a primeira princesa do reino de Alcéria e seu nome é Lesha von Alcéria. E ao perceber que acabou de salvar e convidar uma princesa de verdade para sua casa, Yuya fica paralisado, enquanto o soldado Owen observava as vestes e também os modos do jovem, se perguntando de que linhagem ou país distante aquele misterioso e poderoso guerreiro poderia ter vindo. Diante da presença de Yuya, o capitão Owen ainda mantém certa cautela, desconfiando que esse jovem possa ser um espião de outra nação, devido ao seu poder esmagador. Mas a princesa Lesha, encantada com seus modos e fisionomia, pensa imediatamente que ele deve ser um nobre de alguma linhagem oculta. O capitão Owen então começa a explicar que a guarda real vasculhou a floresta incansavelmente desde
durante o primeiro encontro, motivados pelo desejo de agradecer ao rapaz por ter salvo a vida deles, e claro, também a da princesa. E sem perder tempo, Lesha vai direto ao ponto, e para o absoluto choque de todo mundo, pede Yuya em casamento ali mesmo. O garoto foi completamente pego de surpresa, gagueja e recusa educadamente, explicando que não pode se casar de repente com alguém que acabou de conhecer. E sem ficar abatida, Lesha sorri e aceita a resposta com maturidade, falando que conquistar o coração dele será um desafio divertido. Ela então propõe que eles comecem como amigos. Ao escutar a palavra amigo, mexe profundamente com Yuya, que se lembra de toda a solidão que ele enfrentou no passado. Olhando nos olhos da princesa, ele aceita o pedido com gratidão. E antes de se despedir e subir na carruagem, Lesha acena e grita entusiasmada que vai esperar ansiosamente pelo próximo encontro. Em seguida, o capitão Oi entrega a Yuya uma mensagem oficial. O rei o convida formalmente a visitar o Palácio Real, assim que ele estiver preparado. Enquanto Yuya processa o convite, o cenário muda para uma sala escura no Palácio Real. Um copo se quebra no chão. Um nobre corrupto grita com raiva. Ao descobrir que a tentativa de assassinato contra a princesa Lesha falhou novamente, o líder dos mercenários explica que o grupo enviado foi massacrado pelas feras da floresta e por um guerreiro misterioso. E muito irritado por ver seus planos fracassarem, o líder da traição ordena um novo ataque, exigindo que dessa vez não haja falhas, enquanto jura vingança contra a família do rei. E é com isso, molecada, que a gente chega no finalzinho de mais uma parte, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.